Olá, meu nome é Antônio Roberto Vinha, eu sou cientista político. Ainda estamos no dia 7, mas eu já vou gravar o vídeo do dia 8 para ver se eu posto logo após a meia-noite. Devido a todos os fatos que aconteceram, o pessoal está questionando bastante, pedindo muita informação e tudo. Então o vídeo do dia 8 eu vou fazer um pouquinho mais cedo e passar as informações. Gente, esse vídeo ele é mais ou menos um complemento do vídeo anterior. Então, aquelas pessoas que, para não ser repetitivo, não falar muitas vezes a mesma coisa, quem quiser ver o vídeo anterior, complementa com este aqui, tá? O STF salvou o Brasil. Vocês vão dizer assim, bah, Antônio, tu tá louco, pirou na batatinha. Escorregou no quiabo, viajou na maionese. Gente, o Antônio pirou, o Antônio ficou louco. Como é que vai dizer uma coisa dessas? Não é verdade? Pois é. Mas acontece o seguinte, por mais que possa parecer estranho para todos vocês, tá? O que acontece é que o STF, no momento que disse, olha, realmente a linha sucessória não pode, se você está na linha sucessória, você não pode assumir a presidência da República, tá? Se você for réu. Foi unânime, eles decidiram por unanimidade. Então Renan não será presidente do Brasil nesses próximos 2 meses. Se por qualquer motivo ele ficar à disposição para ser presidente do Brasil, por qualquer motivo que seja, ele imediatamente será deposto do cargo de presidente do Senado. Então, essa questão ficou descartada até o final do mandato dele. Na mínima possibilidade disso acontecer, dentro desse cenário acontecer, ele pode perder o mandato dele. Poderia acontecer uma situação, deu 6 votos para manutenção do cargo dele de presidente do Senado, diante do risco, né, da possibilidade do risco dele assumir, seria mínima, né? E diante do quadro, diante do cenário, né, eles disseram assim, não, mantém tudo do jeito que está, não tem problema nenhum, porque ele é réu, vai continuar sendo réu, outros processos virão, coisa assim. Está a 2 meses apenas do 60 dias da perda do cargo, né? E depois disso vai aliviar o processo, a situação. Quem é que convocou essa situação toda? Quem é que colocou isso nessa situação toda? Eu falei isso no vídeo anterior. Foi a Rede Sustentabilidade. Quem é que ia se beneficiado direto com esse processo? O PT. Se acontecesse esse conflito entre poderes, quem é que sairia beneficiado nesse processo? O PT. Se o Exército, as Forças Armadas fossem obrigadas a confrontar um poder contra o outro, eles ficariam do lado do Executivo e do Legislativo, que estavam unidos contra o Judiciário, ou do Judiciário, que estaria tentando fazer o cumprimento da lei e da Constituição? Então, as Forças Armadas estariam numa berlinda, porque ao mesmo tempo que está sendo discutida a questão do abuso de autoridade do Judiciário sobre o Legislativo e sobre o Executivo, também que isso ia favorecer quem nesse momento? Lula, Dilma e todo aquele pessoal que está sendo processado pela Lava Jato, inclusive o próprio Renan, né? Então, e aquelas delações premiadas e tudo, seriam todas questionadas pela questão da legitimidade e da legalidade.
Esse cenário que eu pintei no vídeo anterior e que eu estou dando uma pincelada agora, né, explicando mais ou menos para vocês agora, ele era um cenário que teria sido criado a partir da deposição de Renan Calheiros, que ia assumir o Jorge Viana, né, que é um puxadinho que o PT, né, seria um puxadinho da Dilma. Ele daria continuidade. Imagina, se por qualquer motivo acontecesse algum problema em relação a Renan Calheiros e a Rodrigo Maia, quem assumiria seria o PT. O PT voltaria à presidência do Brasil. Imagina só. Pior que o Renan Calheiros na presidência do Brasil é o PT voltar ao poder até o final deste ano, ou até o final deste mandato. Poderia ter acontecido. Tá? E aí, diante de um quadro onde até para promover o conflito entre poderes, em um único ato, a Rede Sustentabilidade e o PT estava de macio nessa história, estava longe do processo. Quem tinha feito era a Rede Sustentabilidade Marina Silva, o partido de Marina Silva. Como se tivesse sido o herói da situação, na verdade era o vilão. Quem é o maior beneficiado disso não seria a Rede, seria o PT. Então agora vocês sabem, não é a primeira vez. Vocês lembrem que se a Dilma hoje está com todos os direitos políticos dela, foi graças à Rede Sustentabilidade. Vocês lembram que a Rede Sustentabilidade votou todas as vezes que Dilma estava sendo votada no impeachment, a Rede estava do lado da Dilma Rousseff e do PT. Um dos partidos mais fiéis a Dilma foi a Rede Sustentabilidade. E agora, nas próximas eleições, Marina Silva a Rede vão aparecer como se fossem heróis da história, como se tivessem feito a coisa tudo certinho. Na verdade, se hoje nós tivemos um risco de golpe de Estado no Brasil e uma possibilidade do PT retornar ao poder, deu-se a Rede Sustentabilidade. Então eu quero deixar isso muito claro para vocês, para que vocês estão achando agora que o STF foi vilão da história. E eu vou dizer para vocês que foi exatamente o contrário. Graças aos ministros do Supremo Tribunal Federal, nós teremos a partir de hoje, dia 8, uma situação de paz, de tranquilidade nacional. Tá, com Renan Calheiros? Sim, com Renan Calheiros. Dos males o menos pior. Dos males o menos pior neste momento. Poderia ter sido pior, poderia ter sido bem pior. Poderia ter sido o PT no poder. Daqui até dezembro, janeiro e fevereiro. Imagina só. O risco do PT chegar ao poder na presidência do Brasil durante esse período. Em plenas férias. O que poderia ter acontecido? Ninguém sabe. Ninguém sabe, ninguém tem ideia do que poderia acontecer uma situação dessa. Tá? Então aí sim seria o caos. Né? E se o exército, porque olha só, Dilma foi para a mídia, para os meios de comunicação, dizer que era para a gente tomar cuidado dos militares. E os militares mesmo foram para a mídia, para as redes sociais também dizer que estariam dispostos a ajudar no que fosse necessário para a manutenção da ordem pública nacional. Mas eles estariam sendo colocados em xeque, quase xeque-mate. Não fosse a situação, o comportamento, a postura do nosso Supremo Tribunal Federal, que sim, foram indicados pelo PT, foram, mas agiram correto agora, e eu sou obrigado a dizer, até meio a contragosto. O próprio Dias Toffoli votou e saiu de fininho, não explicou porque votou da forma como votou, pegou meio a contragosto, votou e saiu, deu prefixo e saiu do ar, né? E assim foi. E aí o pessoal diz, não, Antônio, não é bem assim, não é desse jeito. É sim, senhor. Podia ter sido pior. Podia ter sido bem pior. Imagina o que aconteceu lá na Venezuela. Eles colocaram o povo contra os militares. E aí, quem é que assumiu? Os ditadores, os déspotas.
Agora imagina dizer, não, foi golpe dos militares no Brasil. E você sabe que tem uma imprensa aí que é toda do lado da esquerda. Então daqui a pouco entram os militares no poder e vão dizer assim, golpe militar no Brasil, golpe militar no Brasil. Não importava se fosse ou não fosse golpe, eles diriam que seria. Que seria o judiciário, né, fazendo abuso de autoridade com o apoio dos militares para derrubar os deputados federais, os senadores e a presidência da República. Essa é a presidência que eles não querem, mas eles estão dizendo, a Dilma já estava falando em necessidade de democracia, ela que era contra o Temer, falando mal dos militares contra o Temer. Tem alguma coisa estranha no ar, não é verdade? Quando acontece uma situação dessas, algo estranho no ar. A serenidade do STF, do Supremo Tribunal Federal, neste momento, e da Carmen Lúcia, fez com que o país acordasse tenso e pode até estar dormindo agora com um pouco de raiva, mas vai acordar tranquilo amanhã, quando entender melhor, se vocês divulgarem esse vídeo, compartilharem essa informação, e se vocês pararem para pensar também na situação toda. O STF acabou salvando o Brasil de um golpe de Estado do PT e da Rede Sustentabilidade. E de um conflito do povo brasileiro com as Forças Armadas, da imprensa e de poderes do Brasil entre forças de Estado e de governo. Gente, não foi pouca coisa. Em poucas horas tudo isso aconteceu. Criado, eu repito, pela Rede Sustentabilidade em favor do PT. E só não vê quem não quer ver, ou quem não consegue ver porque está com raiva demais. Mas agora, eu espero que vocês tenham entendido. Eu acho que vocês não precisa ser repetitivo, falar muita coisa a respeito disso, porque já deve ter ficado muito claro para vocês que os vilões da história não eram tão vilões assim. Pelo menos neste momento eles não foram. Tá, aí vocês vão dizer assim, tudo bem, mas é o Renan Calheiros, o cara é criminoso. Né? A gente está sabendo que ele tem vários processos, a gente sabe que o cara não é bom caráter, isso, aquilo, aquele outro. Tudo bem, ele vai cair. Tá? Agora, fevereiro, vai ter novas eleições para presidente da Câmara, presidente do Senado. E a gente tem que ficar atento, porque eu sei que vai ser férias, eu sei que vai ser carnaval, mas é o momento que isso vai acontecer. E é neste momento que o povo brasileiro tem que ficar atento a essas duas instituições e ver o que vai acontecer, quais os grupos que vão se organizar para que esse tipo de coisa aconteça. E as redes sociais têm que ficar atentas e fazer a pressão, nem que seja via WhatsApp, sinal de fumaça, tá valendo tudo, tá? Porque é nesse momento que vai acontecer a troca de poder. Não vai ser mais o Renan Calheiros, porque ele já foi 2 vezes, né? Vai ser outra pessoa, que não seja ninguém ligado ao PT. Não seja ninguém ligado ao PT, tanto na Câmara como no Senado. Que não seja ninguém ligado a esses grupos. Que fortaleça o governo de maneira que ele possa aprovar o mais rapidamente as necessidades dele nesses 2 anos que faltam, para que a gente possa apaziguar o governo e que no ano de 2017 a gente tenha uma administração mais equilibrada, mais harmoniosa, menos extremada, com menos riscos. A gente não avançou o que poderia ter avançado este ano, porque os entraves, inclusive agora na reta final, foram criados pelo PT, pela Rede Sustentabilidade e pelos aliados do PT, como o PDT, por exemplo. Tá, que acabou criando uma lei de austeridade com relação ao judiciário e que jogou conflito, uma entidade contra a outra, meteu fogo, lenha na fogueira. Tá? Então a situação está sendo criada estrategicamente para jogar um poder contra o outro e o povo contra os poderes.
vocês estão caindo que nem patinho. Vocês estão caindo que nem patinho. Vocês estão com ódio de todos os partidos, de tudo e de todos. Agora, olha só, olha que ponto chegou, tá? O Sérgio Moro foi homenageado essa semana, agora no início da semana, segunda-feira, se eu não me engano, como o homem do judiciário do ano. Tá? Ele foi indicado por todos o Judiciário Nacional como o homem do ano. E aí ele foi lá receber a premiação e tudo. E no meio lá, eu estava lá sentado, assim, botaram ele sentado com várias autoridades do Legislativo, do Executivo. Eu acho que eles não deviam nem ter ido lá. Aquilo era um lugar para promotor, para procurador, para advogado, para juiz, né? Era um local para o judiciário, não era um local para o Executivo e para o Legislativo. Mas estava lá até o presidente da República, Michel Temer. Estava lá o Aécio Neves, estava lá o governador Geraldo Alckmin, estava lá um monte de gente. Tá? Ministros, né? O José Serra, tava lá toda essa turma, e a maioria, vocês estão vendo, é PMDB e PSDB, tava uma grande maioria. Se convidasse o PT, talvez eles dissessem assim, não, o Sérgio Moro está sendo homenageado, não, muito obrigado, eu não vou. Pessoal ligado ao pessoal do PT, provavelmente ia dizer que não iria homenagear o Sérgio Moro. Vocês acham que eu estou enganado nessa questão? Pois bem, aí tiraram fotos do Sérgio Moro, do lado, rindo, abraçando, apertando mão, assim, do lado de autoridades políticas do Legislativo e do Executivo. E aí, estão dizendo agora que Sérgio Moro virou PSDBista. Gente, se alguém tava, se existia um estranho no ninho ali, não era quem estava sendo homenageado naquela noite, porra. Não, ó, pelo amor de Deus. Né? Era uma homenagem para o Sérgio Moro. E aí vocês querem me dizer, querem que eu acredite que o Sérgio Moro virou PSDB porque ele estava tirando foto do lado dos caras. Tiraram a foto dele no meio daquela turma toda, mas botaram ele no meio daquela turma toda. Ele era o cara da vez, ele era a bola da vez, ele era o homenageado da noite. Tem ele culpa de terem colocado algum cerimonialista ter colocado ele no meio de toda aquela turma lá? E se o pessoal do PT quisesse ir lá e parabenizar ele, também podia. Aí o Lula lá, literalmente, né? Aí do lado do Sérgio Moro, ele ia cumprimentar, ele é um gentleman. Aí ele ia ter virado petista, é isso? Olha, vocês têm que começar a raciocinar, usar os dois neurônios, o Tico e o Teco, para pensar. Não é assim que funciona a coisa, tá? Porque se der para esculhambar alguém, tem gente que vai esculhambar sempre, né? Já teve gente que diz que eu não falo sobre a intervenção. Imagina eu não falar sobre a intervenção. Eu falo sempre, em quase todo o meu vídeo. Eu estou falando exatamente que o risco que os militares correram, eu falei isso no vídeo de ontem, e estou falando no vídeo de hoje de novo, o risco que os militares correram ontem se acontecesse a queda de Renan Calheiros. Porque eles iam acabar sendo colocados numa situação, numa sinuca de bico. E graças a Deus não aconteceu, não foi necessário. Então o que acontece agora? Permanece tudo do jeito que está, as pautas vão voltar a serem votadas e a gente precisa ter atenção sobre como elas vão ser votadas. A tendência é que seja apaziguada a questão e que as pautas sejam amenizadas diante do quadro e da postura do STF, que acabou gerando um clima de paz entre os dois poderes. E a votação tende a se refletir nesse sentido. Então, há uma tendência de paz, né? Para não criar novos climas, essa tendência deve ser mantida. Mas o controle social cidadão deve se fazer presente e a gente deve ficar atento nesse sentido. Então vamos prestar atenção porque as pautas vão voltar à tona brevemente, rapidamente. Elas vão ser votadas de forma emergencial, porque agora o Renan vai querer pegar a parte atrasada e fazer a coisa funcionar o mais rápido possível. E a gente tem que ficar atento para que
tudo ande realmente nessa santa paz, tá? Então vamos ficar fiscalizando nesse aspecto. Isso é muito importante para todos nós, muito importante. Até o final do ano vai acontecer isso. Dificilmente Renan será cassado agora em 2016, acho impossível praticamente que isso aconteça diante do quadro, do cenário que se criou. Então até o final do mandato dele de presidente isso não vai acontecer, mas Lula pode. Lula ainda pode ser cassado até o final deste ano, tá? Renan não vai ser mais, só para o ano que vem. Né? E eu disse também, não tinha nem processo ainda, transitado julgado, coisa nesse sentido. Agora, no caso do Lula, a coisa está bem avançada e pode ser que aconteça alguma coisa até o final deste ano. Presentinho de Natal, final de ano, sabe-se lá, quem sabe, né? Se não, logo no início do ano que vem também, tá? Atrasou um pouco, complicou um pouco esse cenário todo, a questão das votações sobre a operação Lava Jato, os 10 medidas, né, as 10 medidas que foi apresentada, e a questão da austeridade, uma série de coisas, então tudo isso pode atrasar um pouco algumas decisões. Mas basicamente a coisa deu uma aliviada. E graças, eu repito, ao STF, o STF salvou o Brasil de um golpe do PT. Tá ok? Entenderam, né? Eu acho que eu fui claro. Muito obrigado pela atenção dispensada. E nessa tentativa, portanto, eu não espero algo diferente de nenhum poder e tenho certeza que todos os poderes querem a construção de um Brasil muito melhor. Por isso, eu só faço essas observações iniciais para reafirmar a minha crença na tentativa de união e reunião de nós todos, que somos, como servidores públicos, integrantes de um mesmo Brasil, de um poder que tem os órgãos de manifestações e de competências diferentes, entretanto, todos, e o poder é uno no Estado, todos com o mesmo objetivo e apenas com atribuições diferentes, mas todos nós subordinados, submetidos rigorosamente ao que está posto na Constituição, e acho que os cidadãos brasileiros hão de ficar tranquilos que se há alguém que não pode aceder e nem descumprir leis, é exatamente o Poder Judiciário, e é isso que estamos a fazer permanentemente. No que se refere à liminar, que foi deferida pelo ministro Marco Aurélio e que agora é objeto de referendo, também como o ministro Ricardo Lewandowski, ainda não votei no mérito, razão pela qual deixo de me manifestar sobre a parte que no momento oportuno haverei de zarar o voto, mas ponho-me de acordo com a liminar deferida no que se refere a que aquele que, estando em condição de réu e que, portanto, na condição de eventual substituto que pode ser chamado, não pode exercer o cargo que tenha entre as suas atribuições exatamente esta. Entretanto, como foi realçado aqui, em mais de uma ocasião, o deferimento de uma liminar antes do término daquele julgamento e antes da finalização do inquérito no qual se tornou réu o interessado no caso, no exercício agora do presidente da Câmara, faz com que, nos estritos termos da lei, eu não possa deferir nesta parte a liminar, tal como posto pelo ministro decano, pela circunstância de que a lei também exige requisitos muito estritos para que se possa, desta forma, fazer com que o afastamento seja imediato, determinado, sem inclusive o cumprimento dos prazos que são fixados nos termos dos regimentos e das normas de outro poder. E como eu lembrei, é da independência e a harmonia dos poderes que nós teremos que extrair as diretrizes para a fixação do julgamento e para a definição do julgado. Por isso, eu peço vênia ao ministro relator para acompanhar o ministro
o voto inicialmente divergente do ministro Decano e acatando a liminar e ratificando a liminar na parte que se refere a que todo aquele que, detendo um mandato, esteja em linha de substituição do presidente da República, o qual, se tiver denúncia recebida, haverá de ser afastado, há de ser aplicado. Isto não me leva ao afastamento automático e imediato, que a segunda parte, tão somente pela circunstância de não haver o perigo da demora, a urgência qualificada que a legislação exige. Sem embargo, como está essa primeira parte ratificada agora por maioria 6 votos e os outros 3 votos a ratificam, que o ministro relator deferiu e foi ratificada por todos, portanto, na primeira parte, a unanimidade, sem embargo, portanto, de o próprio órgão senatorial poder adotar as medidas necessárias conforme o entendimento que vier a fixar, mas no espaço específico daquela casa, deixando que isso seja ali deliberado. Portanto, eu, pedindo vênia mais uma vez ao ministro relator, apenas nesta parte do afastamento automático e não de conceder a que a própria casa adote as providências que entender cabíveis, eu referendo a liminar parcialmente para assentar que eventuais substitutos ficam impossibilitados de exercer cargo na linha de substituição do presidente da República, o que deverá liminarmente ser cumprido. E com isso eu proclamo o resultado por maioria. Há um agravo interno, fica prejudicado. Eu proclamo o resultado referendada em parte a decisão do ministro relator, no que se refere ao assentamento de que aqueles que estão em linha de substituição ficam impossibilitados de exercer o cargo de substituto do presidente da República, nas mesmas condições, portanto, fixadas para o presidente, vencidos nesta parte unânime, e vencidos na outra parte, na parte que determinava o afastamento imediato do presidente do Senado, os ministros relator, o ministro Fachin e a ministra Rosa Weber, prejudicado o agravo regimental interposto. É a proclamação do resultado.